Boa tarde, eu sou o Frederic Souza Dias, advogado há mais de 10 anos, formado pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em processo civil, membro do Instituto Brasileiro de Família, com formação para atuar como conciliador e juiz leigo pela Júris, e eu vou apresentar algumas ideias, fazer algumas colocações a respeito do livro A Nova Razão do Mundo, de Pierre Dardot e Christian Laval. O método que eu vou apresentar, que eu vou utilizar, será o método dedutivo, que parte de uma premissa maior para depois fazer uma especificação do que vai ser tratado depois, a respeito do livro. Então, ele fala sobre a sociedade neoliberal, sobre a sociedade atual, e nisso, como nós vivemos numa sociedade de consumo, eu peguei para fazer essa introdução o livro Consumido, de Benjamin R. Barber, Como o Mercado Corrompe Crianças, Infantiliza Adultos e Engole Cidadãos. Eu só vou ler algumas páginas aqui do livro que coloca bem essa questão referente ao consumo, para depois colocar de uma forma mais técnica, como é abordado no livro, a questão do neoliberalismo pelo autor. Tá? Então, aqui no livro, na página 15, ele coloca que a questão não é se há alternativa para o mercado, para como se tem o capitalismo, como ele se dá. Não é se o capitalismo pode se adaptar à soberania da autoridade democrática, é o contrário. A sociedade tem que se alterar para que haja esse respeito. O que tem que estar em foco é a democracia e não a sociedade econômica, nossa sociedade de consumo, né? Então, ele coloca aqui que o centro, de acordo com o Centro para um Novo Sonho Americano, até mesmo bebês de 6 meses de idade podem formar imagens mentais de logotipos e mascote de empresas. Página 41. Tu imagina, um bebê de 6 meses já está sendo preparado, já pode ser preparado para ser consumidor. Já pode começar a ser trabalhada a ideia de ser fiel a uma marca. Por que nós consumimos a Nike? Por que nós compramos na Nike? Porque nós gostamos, nós amamos, nós temos emoções pela Nike, e assim como outras empresas de grande porte, multinacionais. E então aqui, uma conclusão aqui que o autor faz na página 49, a respeito da nossa sociedade de consumo, que ela torna o significado de liberdade ambíguo, numa época em que comprar parece ser um sinalizador maior de liberdade do que votar. E aquilo que a gente faz sozinho no shopping é considerado mais importante para moldar o nosso destino do que nós fazemos junto à esfera pública. Então, não que se esteja errado consumir, não que não seja bom consumir, ter uma sociedade de consumo, mas é necessário fazer essa crítica, essa colocação a respeito. Depois, quando for trabalhada a questão do neoliberalismo, não é que se tenha que criticar o consumo, mas sim sugerir uma necessidade de uma nova forma de visualizar as coisas. Tá? Então, aqui na página 145 do livro, também outra ideia interessante, um parágrafo que é interessante ler, que os consumidores não conseguem ser soberanos, apenas cidadãos conseguem. A liberdade pública exige instituições públicas que permitam aos cidadãos tratar das consequências públicas das escolhas do mercado privado. Ter permissão para escolher entre muitas marcas de automóveis não permite uma escolha em favor do transporte público, em detrimento do transporte privado, ou em favor do motor econômico ou em detrimento de um motor que consome muito combustível. Perguntar o que eu quero e perguntar o que nós, como a comunidade a qual eu pertenço, precisamos, são duas perguntas diferentes. Embora nenhuma das duas seja altruísta e ambas envolvam meus interesses, a primeira é idealisticamente respondida pelo mercado, a outra precisa ser respondida pela política democrática, o que não ocorre, evidentemente, né?
diante de que nós temos empresas multinacionais, empresas com PIB maior do que vários países. Então, o Estado, nação, o Brasil só consegue mandar dentro do Brasil. Passou da fronteira, ele já não tem mais soberania, enquanto que uma empresa, ela está sediada no mundo inteiro e consegue fazer impor sua vontade de mercado. Então, quando o mercado é incentivado a fazer o trabalho da democracia, nossa cultura é pervertida e o caráter de nosso bem-estar comum minado. E agora aqui mais algumas ideias. Que nós somos seduzidos a pensar que o direito de escolha num cardápio é a essência da liberdade. Liberdade é poder viajar, é poder consumir, é poder me deslocar até determinado lugar, é poder ir para a Europa. Então, no que diz respeito aos resultados relevantes do verdadeiro poder e da verdadeira liberdade, essa essência está na determinação do que está no cardápio. É isso que acontece para nós na nossa sociedade. Nós escolhemos o carro que nós dirigimos, mas foram as indústrias de automóveis, siderurgia, borracha e cimento, por meio de sua influência no Congresso, que escolheram um sistema de transporte privado baseado em autoestradas, descartando a opção de um transporte público eficiente e igualitário, ferrovias dentro das cidades, entre elas, por exemplo. Mais uma colocação aqui a ser feita, página 165, aliás, 164, comentando a respeito da privatização. É uma espécie de contrato social invertido. Ela desfaz os laços que unem as comunidades livres e repúblicas democráticas. Leva-nos de volta a um estado natural em que possuímos um direito natural de obter o que quisermos por nós mesmos, mas ao mesmo tempo perdemos qualquer capacidade verdadeira de assegurar aquilo a que temos direito. Escolhas privadas dependem de poder individual, de habilidades pessoais, de sorte pessoal. Escolhas públicas dependem de direitos civis e responsabilidades em comum e presumem direitos iguais para todos. E aqui também ele fala que a transferência do poder público para mãos privadas é associada a uma devolução de poder, mas na verdade o poder privatizante não devolve, mas comercializa o poder. Por isso que existe essa discussão a respeito da privatização da água e outros bens considerados universais, de direito universal ao acesso. Na verdade, o poder privatizante não devolve, ele coloca em mãos privadas que podem ser tão centralizadas e monopolistas quanto o governo, embora geralmente bem menos transparentes e responsáveis. Então é isso, quando coloca a questão da privatização nas mãos de uma empresa privada, ela visa lucro. A empresa, o objetivo dela é visar lucro para poder continuar. O foco principal dela não é o cidadão, não é a sociedade. E não que esteja errado privatizar, o que se está colocando é essa questão que a privatização muitas vezes consegue fazer uma prestação de serviço melhor do que o poder público. Só que o que se está argumentando aqui, falando, é sobre essa desvirtualização do poder e da comercialização de um bem, por exemplo, a água, que deveria ser de acesso universal, que não ocorre, evidentemente. Não há cidadãos globais, como referi antes, apenas consumidores globais. Nenhum Estado global, apenas empresas capitalistas globais. Nenhum estado de bem-estar público, apenas uma combinação do que indivíduos, nações e mercados de consumo querem. Nenhuma identidade cultural global ou nacional, que é por definição paroquial e local. Apenas a nova e vazia identidade conferida pelas marcas. Portanto, não temos cidadãos globais, não temos governos globais, estados globais, apenas empresas globais. E elas que estão no poder da nossa economia diante de nós vivermos numa sociedade capitalista. Então, se nós vivemos numa sociedade capitalista, com consumidores, nós não nos vemos mais como consumidores que como cidadãos. E, inclusive, existe o consumo hedonista, que é consumir sem ter a necessidade, por prazer. É isso que o mercado, o marketing faz buscar, é tu consumir além da tua necessidade. Um exemplo clássico de um consumo hedonista é nós vamos para o shopping sem ter uma ideia precisa e uma necessidade a ser atendida. Nós vamos lá simplesmente para passear, para relaxar e acabamos consumindo, comprando mercadorias que nós nem tínhamos ideia, nem tínhamos planejado, ou seja, nem tínhamos necessidade de comprar, mas acabamos comprando
e nós gostamos de dizer assim, eu quis me dar o luxo, quis me dar o prazer, a felicidade, eu precisava disso para poder ser feliz. Então, nessa sociedade que nós temos, entra a questão do neoliberalismo, que é tratada no livro que foi feita essa introdução para falar do Pierre Nardot. Então, nessa crítica ao neoliberalismo, o que ele coloca? Ele coloca 4 características da razão neoliberal, que o mercado é uma realidade construída e precisa de intervenção do Estado. A concorrência, o Estado, ele também ele entra na concorrência para poder ser visto como empresa também. Então, e o cidadão também, ele é visto como uma mini empresa. Pelo nosso mercado, pela nossa sociedade de consumo, pela nossa sociedade neoliberal, o Estado ele é visto como uma empresa e o consumidor, que deveria ser visto como cidadão, ele acaba sendo consumidor, ele para poder atender às necessidades do capitalismo, dessa sociedade neoliberal, para poder comprar, consumir, para circular, poder ter uma continuidade para esse sistema, ele precisa sempre estar em constante alteração. Ele precisa de um novo trabalho, uma nova especialização, um novo emprego, ele precisa consumir, precisa trocar de carro, celular, precisa estar sempre em constante mudança. Não tem como trabalhar a vida inteira numa empresa, ficar a vida inteira numa cidade, numa casa, ter um bem específico, não. Precisa haver essa troca rápida. Então, nós precisamos trabalhar, ralar muito a vida inteira para poder conseguir ser feliz, ter sucesso. Essa que é a mensagem da nossa sociedade neoliberal. Por isso eu vou colocar aqui o início do trailer. A Procura da Felicidade, ele é baseado numa história real, mas ele mostra o nome do filme é A Procura da Felicidade. Ou seja, felicidade é isso, é tu ralar, prejudicar a tua saúde, tuas relações pessoais, e para poder consumir. Ele tem 2 perguntas para você: o que você faz e como você faz. Sou corretor de bolsa. Esta é a mensagem que a nossa sociedade, o cinema, passa para as crianças, para os adolescentes, para todos. Então, precisa de dinheiro para poder consumir aquele carro, precisa ralar muito. Então, ele vai conseguir um emprego melhor, vai ralar muito para poder se especializar, conseguir subir na sociedade. E se vocês voltarem aqui um pouco o trailer, isso aparece em todos os filmes. Quando ele está para entrar aqui no prédio, ele olha para cima e vê a bandeira dos Estados Unidos. Então a procura da felicidade é isso, ser feliz. Ser feliz é isso. Essa é a nossa, vencer na vida é poder consumir esses bens. A ideia que mostra no filme é essa. Por que ele quis se tornar corretor? Porque ele viu aquele carro e queria poder ter condições de comprar ele. Veja que em nenhum momento nesse filme, A Procura da Felicidade, se fala sobre o cidadão, se fala sobre a questão política, sobre a sociedade. Simplesmente se coloca a questão de o que é a felicidade e como vencer na vida. Esse aí que é um vencedor. Então, colocar essas razões neoliberais que o autor trabalha, vamos colocar aqui a imagem, na Nova Razão do Mundo, ele faz o seguinte, que o Estado ele é submetido à concorrência e visto como empresa, ele acaba desaparecendo. Se o Estado começa a ser colocado como empresa e o cidadão também, a esfera pública e privada começa a desaparecer e o que corrói a democracia liberal. A democracia é a soberania do povo e o neoliberalismo é antidemocrático e ademocrático. O que acontece é que o executivo acaba sendo prevalente à lei, o judiciário também. Então, toda a nossa sociedade, o STJ e o STF são
dizem para o país o que deve prevalecer. Eles pegam uma lei e aplicam ela a âmbito nacional, fazendo uma interpretação maior. Todavia, os tribunais superiores são órgãos políticos e acabam também fazendo essa colocação. E na mesma coisa, na mesma esfera, o Poder Executivo. Então, o direito público acaba sendo preterido pelo direito privado, o consumidor, quando deveria ser cidadão, e quando deveria ocorrer uma liberdade de consciência e de expressão, nós temos o desempenho. E nessa crítica ao neoliberalismo, o autor coloca como sugestão que não basta a crítica, é necessário conduzir os homens, promover formas de subjetivação, alternativas ao modelo de empresa. Então, o que ele coloca como solução ao neoliberalismo, ele até menciona no livro que não é que o socialismo deveria ser a forma de conduta correta, ou que o neoliberalismo deveria cair fora completamente. Ele simplesmente coloca esses problemas do neoliberalismo e menciona que é necessário uma mudança, um trabalho cooperativo, uma assistência mútua da sociedade, uma cooperação, compartilhamento, uma comunhão, que não basta criticar o neoliberalismo. É necessário uma resposta política à altura, e é necessário conduzir os homens, não curvá-los, promover formas de subjetivação, alternativas ao modelo de empresa. Então, ele inclusive menciona no livro que o sujeito, ele é um neo-sujeito. Então, é necessário quebrar essa nossa forma de conduzir os estados, os municípios, as estados-nações, no sentido de que eles são regidos pela economia e de acordo com como um estado ou um país ele atua, ele vai conseguir mais empresas no estado ou no município, no país, para conseguir mais lucro, e essa não deve ser o foco deve ser o cidadão, a cidadania, a democracia, e é isso que ele coloca como sugestão, que necessidade de mudança política para trazer essa participação e fazer as pessoas voltarem a ser cidadãos num trabalho cooperativo, com compartilhamento de ideias e trabalho, e acabar com essa necessidade de atender sempre as necessidades do mercado. A prioridade deve ser os cidadãos e não o nosso mercado de consumo, a economia. É isso que nós temos que ter como foco principal, a cidadania, o exercício da cidadania e atender o direito de todos os cidadãos. É isso então que eu tinha para colocar como apontamento das ideias principais a serem mencionadas do livro A Nova Razão do Mundo, de Pierre Dardot e Christian Laval.